você viu? Ó, isso aqui são surpresinhas. O que será que tem aqui dentro? Ah, já sei. Aqui dentro tem um monte de orientação para a família ser feliz. E olha, sabe o que dá certo? Tem um monte de coisinha ali que são indicações tiradas da Bíblia, que ajuda a família a ser feliz. E funciona, dá certo, já vi, sabia? Dando certo. Então vamos lá, tira pra mim aí aquela bolinha. Mas tudo bem, vamos lá. Aquela, você sabe. Procura direito, hein? Ó, não, tá, deixa eu te falar. Aquela cobra que tá aí no monte, não, pode deixar, tá tranquilo. Essa aqui mesmo. Esperto aí. Olha só, tá escrito aqui: preparando uma nova geração. Uma nova geração. Vamos ver como é que faz isso? Crianças, vocês, fiquem espertos, ligados. Vocês são uma nova geração. Nós já estamos, a gente já está passando. Vocês aqui daqui a pouco vão estar aqui no nosso lugar. Então vocês serão uma nova geração. Certo? Segura aí. Isso. Vamos ver. Como é que a gente vai fazer para preparar essa nova geração? Vamos ao texto? A gente vai lá ao texto. Salmo 78. O que diz aí no primeiro versículo? Estudai a minha lei, povo meu. Agora eu quero que uma criança leia também. Só eu quero ouvir voz de adulto, não. De criança também. Salmo 78, versículo 1. Olha só um pouquinho. Povo meu, escute meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Povo meu, escute o meu ensino. Escutar e o que mais? Vou tirar a boca. Vai ficando esperto, pintor. Fica no papel aí, se livra. Você é meu ajudante, esqueceu? Então, olha só. O que está escrito aí nesse texto para a gente fazer o quê? Escutar. Escuta. Olha, vocês sabiam que um dos grandes problemas, vocês sabem que o povo de Israel teve, segundo esse texto, a gente vai observando, era que eles não escutavam, Javanda, não ouviam o que Deus tinha para dizer. Será que nós hoje somos parecidos com esse povo? Muito. A gente também às vezes não escuta, não é? As crianças às vezes não escutam os pais. Gente, olha só em situação. Para que serve isso aqui? Ah, mas tem muita gente precisando disso aqui, não tem? Tem muita gente, ó, com o ouvido cheio de cera. A mãe fala assim, tá na hora de escovar dente. Não escuta. Desliga a televisão. Não escuta. E continua surdo. Depois, olha, cresce. Não namora esse cara. Escuta. Aí não dá problema, porque não escuta. Mas vocês sabem, nós temos dificuldade de escutar. Escutar o Senhor. Os pais, por sua vez, os filhos têm dificuldade de escutar os pais. Na escola, os professores. Na escola, os professores. Na igreja, os líderes. Na igreja, os líderes. E também, às vezes, os pais também não escutam os filhos. Vamos combinar. Não é? Às vezes, os filhos também
também estão com o coração angustiado, querem falar, mas o pai e a mãe estão lá assistindo televisão, está na hora do jornal, está na hora de novela, agora não. Está na hora do futebol, não, depois. E o filho está com angústia no coração, quer falar, não fala, e a angústia vai ficando. Tem um homem que Tchedalma com certeza deve conhecer, o Valon, que ele diz assim, que um dos grandes problemas que a pessoa tem é porque ela não fala. E não fala por quê? Porque ela não tem quem possa escutar, quem possa ouvir. E os consultórios de psicólogo, psiquiatra, estão ganhando com isso. Porque o sujeito tem que pagar o outro para ser ouvido, né? Então, por quê? Porque ele não coloca para fora seus problemas, suas mágoas, suas questões interiores. E muitas vezes, o que acontece? O pai, a mãe nem conhece o filho, nem sabe o que está acontecendo, o que está passando lá na escola, não sabe por que não para ouvir, para escutar, não é? Irmãos, quando João Batista nasceu, houve um burburinho, as pessoas ficavam comentando: que virá a ser esse menino? Minha irmã, Michelinha, amanhã, se Deus quiser, vai nascer a Maria Fernanda. A gente fica pensando, o que será a Maria Fernanda, né? Como que vai ser? E ficavam perguntando uns dos outros, ficava aquele burburinho, quem será o João Batista? E aí eu pergunto, que virá a ser essa criança, este menino, esta menina? Depende do que ela vai ser, depende um pouco se ela vai ser escutada hoje. Se você vai separar um tempinho para poder escutar seu filho. Os tempos hoje estão difíceis, né? É um corre-corre, né? E eu que sei, né? Já parei 2 faculdades para poder ter um pouquinho de tempo com meu filho, para poder escutar. E eu não me arrependo. Agora eu estou fazendo. Trabalho o dia todo, estudo à noite, mas graças a Deus, eu sempre encontro um tempo para isso. Tem que encontrar. A louça, eu preguei as 2 semanas. Cadê Wanda? Então, as 2 semanas que eu preguei em Paraíso, eu falei sobre isso. Se você deixar a louça um pouquinho para lá, o quarto está arrumado daqui a pouco mais, vai fazer diferença daqui a uns 10 anos? Não. Mas se você não parar para escutar seu filho, vai fazer? Muita. Muita, né, Leelze? Muita coisa. Nossa, como que vai? Hoje eu senti na pele. Então, irmãos, às vezes também acontece que o marido também não escuta muito a esposa, não tem? Vice-versa também? A esposa também não ouve. Enfim, vocês entendem melhor esse assunto aqui? Mas vamos lá. Mensagem para todos nós, né? Vamos ficar com os corações, com os ouvidos abertos. Bem, eu disse que um dos grandes problemas do povo de Israel era esse, que o povo não ouvia. Lá em Apocalipse 2, versículo 7, Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Esteja com o ouvido atento. Pergunte ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Fala, Senhor. Samuel. E aí, crianças, olha que coisa linda. Samuel capítulo 3. Diz lá, versículo 1, que nesta época as visões não eram constantes. Deus não costumava falar com as pessoas em visão. Mas Ele escolhe quem para falar? Escolhe quem? Uma criança. E a gente canta, né? A geração de Samuel. Geração de Samuel é o quê? Samuel fez o quê? Escutou.
Senhor. O que ele falou? O Senhor falou com ele uma vez, ele pensou que era Eli, falou duas, ele também pensou de novo que era Eli. Na terceira, ele foi lá e disse: não, Deus que quer falar com você. Ele falou que ele é o Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Samuel não tinha cera no ouvido, não, né? Primeira vez ele teve, não escutou bem. Segunda vez ele teve também. Mas da terceira, ó, ele estava com o ouvido atento. Ele falou: fala, Senhor, porque teu servo ouve. O que é inclinar o ouvido? É demonstração de submissão, de dependência. Os pais devem receber de Deus toda orientação para dar aos seus filhos. O livro de Provérbios nos orienta como disciplinar. E por falar em Provérbios, tá cheio de versículo lá, crianças, para vocês. Se vocês querem ser sábias, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ouvir. O filho sábio faz o quê? Ouve a correção do seu pai e da sua mãe. Agora, irmãos, parênteses, nós temos que também pedir muito a Deus sabedoria para falar como pais. A Bíblia diz também, lá em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. Tempo de falar e tempo de ouvir. De ouvir também, ó. Fechar. Eu tenho tido uma experiência muito interessante, sabe? Com algum ser. Muito. Cada vez mais se confirma. Há momentos em que não é para você falar. Há momentos, falei isso aí para isso também. Há momentos em que você não é aquela hora, você só vai irritar. Pode falar nem eu te amo. Nem eu te amo, né, Mandinha? Vai irritar. Tá no auge da questão, tá irritado. Pelo menos comigo é assim. Cada um tem sua experiência. É muito individual essa questão de educar filhos. Mas a minha, pelo menos, é assim. Não é a hora de falar, não. Faz um efeito assim, muito diferente. O momento certo, você saber o momento certo. Como falar, a hora de falar. Acho que com a questão conjugal também acontece isso, não é? Não é diferente também? Tipo assim, seu marido chegou e você fala assim: isso é hora de você chegar em casa. Isso é hora. Mas se você fala assim: poxa, amor, ai, eu tô feliz que você chegou cedo. Aliás, fico tão feliz quando você chega cedo. Não é diferente, Márcio? Não dá uma diferença? Então é uma maneira de falar, né? Então muitas vezes os nossos filhos também não nos escutam, porque também a gente também não sabe falar na hora certa, né? Então a gente também tem que pedir sabedoria a Deus para falar. Bem, e quando eu falei aqui sobre dependência de Deus, eu me lembrei de Manoá, pai de Sansão, né? Porque inclinar o ouvido não é você estar dependente, submisso. E Manoá, quando ele recebeu a notícia lá do anjo, foi a esposa dele que recebeu primeiro, foi que ia ter um homem nazireu, servo de Deus, e a mulher contou para ele, ele ficou assim desesperado. Aí ele orou assim, olha a oração dele, bonita, para a gente fazer também, olha. Ele orou assim: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Eu não perguntei aqui no início, não citei a pergunta com relação a João Batista. O que virá a ser esse menino? O que virá a ser este menino? O que virá a ser esta nova geração? Que os sociólogos estão tão preocupados aí, vai depender desta sua submissão como pai, como mãe, como avô, como avó, como tio, como orientador, como pedagogo, como professor. Vai depender dessa sua submissão ao Senhor, de você perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? Como que eu devo fazer? Porque criar filhos assim, não tem receita, né? Se tiver
pregando, achei tão interessante aquela questão do livro da vida, muito bonito, né? E tantas mães que educaram tão bem aqui, eu ia pedir receita, funcionou, deu certo. Mas é muito particular, então você tem que pedir direção ao Senhor. E aí, criança, falando para vocês, eu vou falar uma coisa aqui. Tem muita gente interessada, criança, no seu ouvido. Por exemplo, vou falar para vocês, os empresários, as pessoas que querem vender brinquedos, querem vender roupa, estão muito interessados que você escute lá aquela propaganda deles. As emissoras de televisão brigam para ver quem é que conquista mais o ouvido da criança, quem é que conquista mais a atenção da criança. E aí tem uma pesquisa que diz assim, que a partir dos 5 anos, uma criança já ouviu 3 horas de TV por dia. 1.000 em cada ano. Aos 7 já ouviu 5.000. Então, criança, eu pergunto para você, para onde que você tem direcionado o seu ouvido? Tá? Para as coisas que você tem ouvido na televisão, será que tem ajudado você a se preparar para ser o servo do Senhor? Que você tem escutado, as músicas que você tem escutado? Porque, irmãos, nós somos, nosso coração, nosso interior, né, tem aquilo que a gente vai recebendo, né? Eu falo lá para as minhas crianças na igreja, os nossos ouvidos, nossos olhos são as janelas que vão entrando lá no coração. E aí, criança, a gente tem que ter muito cuidado, né? Aquela musiquinha, cuidado, ouvido, que ouve assim? Mãozinho de pé, tem ouvido não, né? Só estou acrescentando, então ouvido, a partir de hoje. Ouvido no que ouve. Então, irmãos, nós temos que ter muita sabedoria de Deus também para estar ajudando os nossos filhos a ter uma consciência crítica, né, daquilo que eles escutam na televisão, as músicas, as propagandas, né? Porque aí, senão, se você fica ouvindo aquela propaganda daquele chinelinho que está na moda, você nem precisa dele, você fica enchendo a paciência da sua mãe para comprar aquele brinquedo que está na moda, você não precisa, já tem um monte, enche, faz aquela birra para sua mãe comprar, e sua mãe de repente está sem dinheiro, não pode comprar, aí faz dívida, olha só que situação. Então, crianças, fiquem espertas, tá bom? A gente não é pra gente comprar de tudo. Assim, tem coisas que a gente não precisa, que a gente já tem, né? Então, isso aí pode gerar um outro problema na família, assim, ó. Que dinheiro da mamãe, depois, ó, papai vai embora. Some, porque quer comprar de tudo. Não é assim que funcionam as coisas. Vamos estar com um texto aí ligadinho, tá? E tem hoje nós não temos muita paciência para ouvir o outro, né? Já falei que a nossa vida é aquele corre, ninguém mais tem tempo para ouvir o que o outro tem para dizer. Nós não temos tempo para ouvir o Senhor, né? E ontem eu fiz a caça ao tesouro com as crianças. Na hora de esconder as dicas, cadê Moisés? Ele me ajudou. Aí ele queria, né, esconder em um lugar, eu queria esconder em outro. Aí eu falava assim para ele, não, porque o meu objetivo são vários com relação a essa brincadeira. Um deles é que a criança tenha contato com a natureza. Porque a criança está perdendo isso, né? Ela não ouve mais o pássaro cantar, não tem mais esse ouvido sensível, não é? Ela não escuta mais a brisa do vento, ela
mais o sonzinho do mar. Olha que gostoso, olha. Ouvindo? Que som que você está ouvindo aí? Barulhinho do vento. Vai passando aí, pode passando. O barulhinho do vento, o barulhinho do mar, o canto dos pássaros. Nós também temos que estar. Por quê? Porque Deus também não fala através da natureza? Gente. Hã? Fala ou não fala? Hein, gente? Com certeza. Fala também. Tem um livro, Os Horizontes Espirituais da Criança. E o autor fala que a criança, ela já tem naturalmente, todos nós somos adoradores, né? Ou você vai adorar Deus ou os ídolos. E a criança, ela tem muito essa questão do maravilhamento, de ela se despertar, do admirar a natureza. E a gente tem que aproveitar isso para que ela possa expressar a adoração ao Senhor. Né? E eu me lembro, às vezes, quando eu estudava em travessão, que eu vinha de ônibus, e a gente ficava admirando o pôr do sol, como que Deus me falava enquanto eu estava admirando o pôr do sol. E a gente está perdendo muito isso, essa sensibilidade do ouvir, do ver, do admirar a natureza. E esse autor, ele fala que cada um de nós temos, assim, a nossa particularidade com Deus com relação à adoração. Por exemplo, uns se inspiram mais através da música, e aí é uma inspiração para adorar ao Senhor. Outros através do silêncio, do contato com a natureza. Então cada um tem mais sensibilidade para uma área aí, tá? Então nós não podemos perder de vista aí esse ouvir. Vamos voltar ao texto agora? A Salmo 78. Eu não vou demorar muito, não fica cansativo, as crianças, a atenção das crianças é limitada. Mas vamos lá, versículo 2 fala assim: abrirei. O que fala aí, versículo 2? Tem gente dormindo aí. Tem gente de Bíblia fechada. Versículo 2, hein? Salmo 78, não é fechado. Vou parar. Procurei enigmas da antiguidade. O Senhor fala em outro texto que Ele ocultou as suas grandezas, as suas maravilhas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos, as suas grandezas aos pequeninos. Esse pequenino aí não está se referindo especificamente às crianças, não, mas todos aqueles que se sentem pequeninos diante de Deus, todos aqueles que são dependentes do Senhor, que se humilham, que são humildes. Versículo, me ajudem. O 3, os quais temos ouvido e sabido, nossos pais nos têm contado. Lá em Deuteronômio 6 tem toda a instrução que Deus deu para Moisés passar ao povo de como instruir os seus filhos. O pastor Henrique até citou esse texto, acho que foi sexta-noite, se não me engano, né? De você contar qualquer oportunidade, você deve aproveitar para contar ao seu filho as grandezas do Senhor. Acordado, quando ele estiver levantando, caminhando, enfim, toda oportunidade para contar. No versículo 4 diz assim: não se encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura o quê? O que é para mostrar a geração futura? Os louvores. O que é louvor? Mostrar as grandezas do Senhor. Às vezes a gente quer só contar ao nosso filho as historinhas que aconteceram, né, tá lá distante no passado. E nós temos maravilhas de hoje para contar para os nossos filhos. Nós precisamos ter esse momento com ele, aproveitar todo momento para estar contando as maravilhas do Senhor, assim como a força do Senhor. Enfim, no versículo, vamos para o versículo 7. Olha só que interessante. Vamos lá, crianças, acompanhem comigo. O versículo, esse salmo, ele deve ter reparado isso também, né? Que é pedagogo, a gente fica. Ele é muito didático, porque ele fala tudo. Já prestar atenção, ó, essa conjunção, né? Ele fala
disse, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem, se levantassem e contassem seus filhos. Uma geração fosse contando para a outra. Aí, versículo 7, ele repete. Para quê? Para que contar os nossos filhos louvores ao Senhor? Para que, irmãos? Para que, crianças? Colocar a confiança em Deus. Muito bem, João. Para eles colocarem a confiança no Senhor. Aonde que o seu filho tem colocado a confiança no Senhor? Criança. Toda família tem problema, criança também tem problema. Aonde que vocês estão colocando a confiança no Senhor? Isso aí, Vitor, você está muito esperto. Olha, às vezes as pessoas colocam o seu olhar para onde? Direcionam o seu olhar para onde? Acham que o dinheiro, acho que é melhor do que pouco, não vai? Fica mais bonito nele. Acham que o dinheiro pode resolver tudo. E aí coloca a sua confiança no dinheiro, o seu olhar está só lá no dinheiro. Acha que o dinheiro pode resolver tudo. E dinheiro pode resolver tudo? Não. Pode resolver os nossos problemas? Não. Se a gente souber administrar bem, ele pode ajudar, não é? Né, pastor Lindbergh? Ele sabe. Ele vai ensinar. Não vai falar sobre mordomia, vai para isso. Então, vamos ficar esperto aí. Para onde que você tem direcionado seu olhar? Para onde que você tem focalizado? Aonde que está a sua esperança? O texto diz que a nossa esperança tem que estar onde? No Senhor. No Senhor. Para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem os seus mandamentos. Então, crianças, não é no dinheiro que nós temos que direcionar o nosso olhar. Não é no dinheiro que a gente tem que depender. Focalizando o olhar em, segura essa aí, em Deus. Quem aqui já viu cinema em 3D? Eu não fui ainda não vi não, né? Mas dizem que é muito legal. Tem um que você se sente lá dentro do filme, né? Então é isso. Você tem que direcionar toda a sua atenção, todo o seu olhar para Deus. Lá no cinema, parece que é para você não enxergar nada que está do lado. Sua atenção